volta agora com o capítulo 4 e nós vamos trabalhar nesse capítulo 4 a atuação pedagógica na sociedade atual. Então vamos lá. Atuação pedagógica na sociedade atual. Na sociedade atual, a pedagogia tem buscado construir uma ação educativa voltada para as várias áreas do conhecimento, onde o pedagogo possa estar atuando e desenvolvendo trabalhos e projetos educativos, sendo que, na maioria das vezes, o pedagogo foi visto e reconhecido pela sociedade como um profissional que tem a função apenas para a docência. Esta já é um conceito ultrapassado. Acredito que hoje a sociedade já nos reconhece como um profissional que estamos além da escola, além da sala de aula, além do cuidado com a criança, mas que estamos e devemos buscar estar inseridos em todos os âmbitos da sociedade. Como eu disse, o pedagogo é um organizador, o pedagogo é um formador, e em todos os lugares precisa de organização, precisa de formação. Portanto, nós precisamos estar inseridos em todos esses lugares aqui, né? Além da sala de aula, na empresa, na gestão escolar, que é o nosso foco principal, a nossa formação, porém, nos outros lugares nós vamos buscar aperfeiçoamento. Então, nas ONGs, nos hospitais, né, como orientador educacional, orientador escolar, mas nós podemos estar em vários lugares para que nós possamos ali inserir e aprender também ainda mais conhecimentos. Então, dentro dessa pedagogia social e educação, nós temos um terceiro setor, que nós vamos entender agora que setor é esse, que são as ONGs, né, que são essas instituições que trabalham de forma que não é formal, porém é de forma não formal, mas que se torna um terceiro setor, e o motivo nós vamos ver aqui agora. O terceiro setor difere-se do primeiro, relacionado aos governos municipal, estadual e federal, e do segundo setor, que engloba o mercado e as empresas com fins lucrativos. Então, o primeiro setor é toda essa parte governamental, o segundo setor é a parte de empresas, tudo aquilo que gera lucro, e o terceiro setor são as ONGs que não têm fins lucrativos, né? Composto por inúmeras associações e entidades privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil. Já o terceiro, ele engloba principalmente as iniciativas das ONGs, que, embora não tenham fins lucrativos, precisam de recursos para se sustentarem. Outro ponto, a partir dos anos 90, houve esse grande crescimento das ONGs. Por quê? Porque o povo percebe que era preciso que houvesse movimentos organizados para lutar pelos seus direitos, pelos seus deveres, que houvesse movimentos organizados também para que pudesse atender às demandas de uma comunidade por meio de assistencialismo também, mas que não ficasse somente nesse assistencialismo, mas que também numa formação cidadã. Por isso, a partir dos anos 90, houve um crescimento do terceiro setor, e alguns contextos contribuíram para a adesão de pessoas aos projetos, especialmente das ONGs, né? Como diz Santos 2006, o aumento de iniciativas de assistência a parcelas empobrecidas da população, aumento de iniciativas de defesa dos direitos humanos, maior estímulo ao desenvolvimento sustentável de comunidades e à preservação de sistemas ambientais e de geração de renda para trabalhadores excluídos da economia formal, destaque dado pelos meios de comunicação para ações de solidariedade, maior necessidade de cidadãos se engajarem em soluções para os problemas sociais. Então, esses são alguns pontos que fizeram com que as ONGs surgissem, com que elas aumentassem, né? Porque existem ONGs que fazem mesmo e os meios de comunicação batem em cima para mostrar. Existe mesmo a questão dos direitos humanos que não são garantidos, existe essa assistência a parcelas empobrecidas da população, que é preciso que haja pela parte governamental também esse retorno, porém a gente muitas vezes não vê isso, e as ONGs vêm para mostrar, nós estamos aqui, nós vamos fazer também a parte dessa história, né?
que se destaca nessa solidariedade. Então, quando se fala em pedagogia em ONGs, não dá para não citar Paulo Freire, principalmente na pedagogia do oprimido, que, ou seja, da pedagogia daqueles que necessitam, daqueles mais fragilizados. E necessitar não é só da parte alimentar, mas da parte espiritual, né, parte física. Então, essa é a pedagogia do oprimido. É a obra de maior relevância de Paulo Freire, escrita em 1968, quando o autor estava exilado no Chile. Ele critica a educação que vê apenas o educador como sujeito e o educando como depósito de conteúdos. Então, Freire apostava na relação dialógica entre ambos, que é isso que nós já estamos vendo nessa sociedade atual, onde nós podemos ter esse feedback, esse diálogo entre o educador e o educando, para que haja o crescimento coletivo. Então, Freire também foi, segundo o doutor em educação Gadotti, o grande inspirador da pedagogia social no Brasil, porque seu pensamento sempre teve como foco as camadas desfavorecidas da sociedade. As diretrizes de Freire são iluminadoras para o trabalho em ONGs, porque ele defende que os educadores devem realizar projetos de transformação política e social, visando ao fim da exclusão e da desigualdade, voltada, portanto, para as classes populares. Então, dentro dessa educação formal, dessa educação toda sistematizada, nós podemos observar que Freire chega e diz assim: eu posso não estar nos livros, inserido totalmente nos livros, de forma direta nos livros, como uma educação, como orientação de uma educação formal, mas eu apareço de uma forma, dentro de uma educação não formal e dou minha contribuição. E nessa contribuição é que vem o crescimento das ONGs, vem o crescimento das comunidades, vem o crescimento das pessoas e vem o fortalecimento dos cidadãos. Ele ainda defende que o contato entre educador e educando seja pautado por uma relação não autoritária, na qual a democracia prevaleça sempre. O educador afirma que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um, além da conduta ética, deve prevalecer o quê? O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Dialogar, respeitar, ouvir, falar. Esse é um direito de cada um de nós. Então, que possamos realmente abraçar essas ideias de Freire dentro da educação. Não dentro da educação da sala de aula somente, mas dentro da educação de forma geral. Inclusive, lá na educação formal, não formal e informal, porque não existe educação, existe educação pluralizada, não é isso? E na pedagogia do oprimido, de Freire, vai dizer o seguinte: a educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios, a quem o mundo enche de conteúdos. Não pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como corpos conscientes e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo. Então, nessa pedagogia do oprimido, Freire já deixa bem claro para nós os valores, a educação não formal, a informal, aquilo que nós aprendemos fora da sala de aula, ela tem uma grande importância para a nossa vida. Precisa ser valorizada, precisa ser ouvida, dialogada, discutida e, consequentemente, transformada nessa educação sistemática, nessa educação formal, né? Então, para nós fica esta mensagem: professor, você tem em suas mãos o poder de mudar o mundo. Nós temos em nossas mãos, sim, o poder de transformar o mundo. E aí cabe a cada um de nós como educadores, conscientes da nossa formação, conscientes do nosso poder, transformar para melhor ou para pior. E, claro, nós buscamos sempre o melhor. E é isso, e lhe vejo no próximo capítulo.